É muito comum eu receber no consultório pessoas que quando crianças se tratavam com homeopatia e agora na vida adulta decidem voltar para esse tratamento porque estão numa fase de alta demanda, tanto profissional quanto pessoal, e começam a apresentar vários diagnósticos ao mesmo tempo. Por exemplo, enxaqueca, gastrite, insônia. Isso se soma com sintomas da saúde mental e a pessoa não sabe nem por onde começar a se cuidar. Então eu vim aqui lembrar que a homeopatia não serve só para crianças. Ela é muito bem-vinda em todas as fases da vida, especialmente quando manifestamos várias situações ao mesmo tempo. Porque a homeopatia tem exatamente essa função, de olhar para a pessoa por inteiro. Ela vai considerar todos os diagnósticos, todos os sintomas, o estado de saúde, o estado emocional e através do medicamento vai estimular a própria autorregulação do seu organismo para ir promovendo esse equilíbrio. E com o passar do tratamento e do tempo, nós vamos vendo a melhora acontecer de cada um desses sintomas. A melhor maneira de cuidar da alimentação viajando é organização. Primeiro você tem que saber que tipo de viagem. É uma viagem de trabalho ou uma viagem com a família? É uma viagem longa ou uma viagem curta? Viagem de trabalho curta, o ideal é você levar marmita, né? Para que você consiga manter seu ajuste alimentar. Se é uma viagem a trabalho longa, buscar hotéis que tenham academia, hotéis que ofereçam alimentações mais saudáveis, né? Fugir dos fast foods, tá? Agora, se você está numa viagem em família, curta ou longa, aproveita. Curte a sua família, curte a viagem, come em lugares prazerosos e quando você retornar, você volta à sua atividade normal. Bom, primeiramente você tem que ajustar a sua rotina louca. Porque uma pessoa que tem uma rotina louca, ela não tem tempo para alimentação, para atividade física, para meditação, para acalmar a mente. Então, primeiro você tem que reestruturar a sua vida. Ver o que é essa rotina louca. O que é que está de tão desequilibrado? É o trabalho? É atividade em casa? É cuidado com o marido, com os filhos? Tem que ajustar isso daí. E aí você ajustando essa sua rotina, colocando, organizando os itens, você vai conseguir ajustar horários específicos para você ter uma alimentação com calma com a sua família, para você ter um momento de atividade física. Lembrando que a atividade física não precisa ser 2, 3 horas, tá? 35, 40 minutos de um treino bem feito tem excelentes resultados. Não, pão com ovo não atrapalha no emagrecimento, mas é muito importante você colocar ele num contexto diário da sua alimentação. Por exemplo, um pão francês, ele tem cerca de 150 calorias e um ovo mais 117 calorias. Isso dá mais ou menos umas 267 calorias. Mas nós não podemos ficar presos somente em calorias. Temos que entender que esse composto dá em torno de 12 gramas de proteína, 10 gramas de gordura e 31 gramas de carboidrato. Se você tiver numa alimentação low carb, 31 gramas só no café da manhã, isso daí pode influenciar, sim. Mas se você tiver num contexto total de calorias, não vai influenciar, porque o importante é no final do dia quanto que você vai ingerir de calorias e quanto você vai gastar, que é o mais importante. Sim, a biorressonância pode ser feita à parte dos atendimentos, mas ela está inclusa no protocolo FTHC, ou seja, se você for meu paciente, você vai fazer a biorressonância. Caso você não seja meu paciente e queira fazer também, é só entrar em contato com o Instituto e nós vamos agendar o atendimento. A gente vai fazer a avaliação e depois da avaliação eu vou fazer toda a indicação suplementar de orientação nutricional, de orientação de medicina funcional integrativa para corrigir o que nós encontrarmos de errado. Correr em jejum ajuda a emagrecer? Bom, a corrida em jejum ela é uma estratégia usada por algumas pessoas para tentar mobilizar as reservas de gordura como fonte de energia. Então, de fato, em jejum o corpo ele tende realmente a usar mais gordura como fonte de energia, tá?
Mas é importante você saber que o emagrecimento, ele depende, no final das contas, do balanço energético, tá? Então, a quantidade de caloria gasta, ela tem que ser maior do que a quantidade de caloria ingerida para que você consiga emagrecer. Além disso, correr em jejum ele não é ideal para todo mundo. Pode causar um desconforto, tontura, perda de rendimento, desmaios. Então, cada organismo ele reage de uma maneira diferente. Então, o ideal é você conversar com um profissional de saúde para ver se essa prática é adequada e segura para o seu perfil. Sinais de menopausa, mas continuo menstruando. Bom, isso é muito característico da fase que a gente chama de climatério, que é a fase pré-menopausa, que a gente começa a ter ondas de calor, já tem mais indisposição, costuma ter mais diminuição de libido, insônia, irritabilidade, mas a gente ainda tem ciclo menstrual. Muitas vezes esse ciclo é irregular, às vezes fica 3, 4 meses sem vir, às vezes vem bastante. Tem pacientes que ainda menstruam regularmente, mas a tendência é que comece a falhar até a gente realmente parar de menstruar. A menopausa é quando a gente está 1 ano sem menstruação, aí a gente realmente tem um diagnóstico de menopausa. Isso é uma data especificamente. Mas a parte de sintomas, que a gente precisa de tratamento, começa muito antes dessa data específica aí, que seria a menopausa. A melhor parte da gente tratar é o climatério. Como melhorar sim, e esse é um dos meus temas favoritos da dermatologia. Tem 3 dicas para poder te dar. Anota aí. Dica número 1. Usar um protetor solar com cor e alta cobertura. A cor e a alta cobertura faz como se colocasse um paninho em cima da mancha, diminuindo o escurecimento dela pelos raios ultravioleta e pela luz visível, que é a luz do ambiente, luz do telefone, por exemplo. Dica número 2, a reaplicação adequada do protetor solar. Reaplicar no mínimo de manhã, depois do almoço e de tarde. Se conseguir reaplicar mais, ótimo. E usar um ácido adequado para poder fazer o clareamento dessa mancha. A gente tem que lembrar que melasma é uma doença crônica. A gente consegue melhorar, mas ela não tem cura. Parto normal é para todas as mulheres? Em teoria, sim, tá? É o fisiológico do nosso corpo, né? É o esperado, é o melhor. Raras algumas exceções que a gente hoje sabe, né? Alguns problemas de saúde da mãe, do nenê, que a gente acaba contraindicando essa via. A gente parte do pressuposto, sim, que toda mulher pode ter parto normal. No meu serviço não tem local de alimentação, mas recebo vale alimentação, como me alimentar bem na rua. Aqui existem algumas variáveis, né? Eu tenho um paciente que passa o dia inteiro na rua e esse cara ele tira um dia do final de semana para deixar meio que tudo pré-pronto, porque hoje a gente tem aquelas bags térmicas que você consegue armazenar ali uma marmita, né? Mas você me fala assim, mesmo assim eu prefiro ali comer no restaurante e tudo mais. Eu com essa pessoa crio algumas estratégias de como montar um prato saudável mesmo sendo no restaurante. Então, por exemplo, evitar o consumo de refrigerante, optar por uma água com gás, algumas coisas nesse sentido, ocupar 1/4 do prato com carboidrato, pode misturar, caprichar bastante e se você conseguir, pegar primeiro a salada, verduras, legumes, porque você já vai ocupando um pouquinho do nosso volume estomacal e você já vai tendo mais saciedade e depois você... Pode explorar sintomas relacionados ao sono. O capítulo é enorme, cada uma dessas linhas representa algum distúrbio relacionado ao sono. Aqui nós podemos ver a insônia e a quantidade de medicamentos que podem atuar nela. Cada uma dessas linhas é uma característica da insônia, por isso na consulta fazemos várias perguntas para ver qual tipo melhor se encaixa para cada pessoa. Olha só, insônia na madrugada, após a meia-noite, medicamentos que atuam naqueles pacientes que acordam em determinados horários e não conseguem voltar a dormir, por diversos motivos. Então aqui a gente tem bem individualizado para cada pessoa. Veja essa rúbrica específica, insônia por ansiedade, quantos medicamentos podem atuar para melhorar esse sintoma. Outra queixa muito comum é a sensação do sono não ser reparador, para pessoas que acordam cansadas após uma noite de sono. Veja a quantidade de medicamentos.
E aqui nesse outro livro eu mostro alguns exemplos de remédios específicos que atuam na insônia, como é o caso do Coffee Acruda, um remédio circunstancial que pode ser usado para atenuar esses sintomas. Veja só, para pessoas que têm insônia antes ou depois da meia-noite, por causa de hipersensibilidade psíquica e física, pessoas que não conseguem dormir por causa de excitação na imaginação, que fazem planos, que têm afluxo de ideias, pensamentos, não param de pensar, por uma grande atividade mental ou até mesmo alegria excessiva, então não somente por aquela ansiedade negativa. Vamos para outro exemplo, agora um medicamento de ação sistêmica, como é o caso do Nus Vomica. Vejam sintomas relacionados ao sono. Sonolência após o almoço ou após comer, ainda mais estando sentado, chegando a dormir. Insônia depois da meia-noite, com muitos pensamentos. Depois de esforços mentais, então relacionado a trabalho. Pessoas que acordam às 3 horas da manhã e não conseguem dormir até 2 ou 3 horas depois, acordando muito cansado. Esses foram alguns exemplos de como a homeopatia pode atuar no sono. O Materna, ele é um polivitamínico. E um polivitamínico tem muitas vitaminas, mas nem sempre é o necessário e o essencial para você. Então quer dizer o seguinte, você pode usar o Materna, mas você tem que fazer um acompanhamento para saber se ele está sendo suficiente. E muitas vezes não está sendo suficiente. O grande erro é passar o Materna e não ficar avaliando a parte nutricional. Tá? Tem que avaliar o ferro corretamente, a ferritina, o zinco, o cobre, o manganês, tá? O selênio, principalmente por causa da tireoide, e muitas vezes falta vitamina. Por quê? Porque ele é passado, por exemplo, para a vizinha que é obesa, mas também é para sua amiga que é magra. Tem o outro que faz exercício e a outra não faz. Não pode ser a mesma vitamina para todo mundo, tem que ser individualizado. Bom, para quem não sabe, a sarcopenia é uma condição caracterizada pela perda progressiva de massa muscular, força e função do músculo associado ao envelhecimento. Então, o diagnóstico, geralmente é feito através de uma combinação de métodos, incluindo avaliação da composição corporal através da bioimpedância, medição de força bilateral das mãos através de dinamômetros, questionários específicos e realização de testes de função física. Bom, estou na menopausa e a única coisa que sinto é calor nos pés. Bom, ondas de calor é um sintoma de menopausa e talvez tenha outras coisas aí na sua vida que tenham um pouco a ver com isso também, mas talvez ou não tenha percebido ou realmente não tenha sintoma. Tem pacientes que têm pouco sintoma nessa fase mesmo. Mas a diminuição do metabolismo, o ganho de peso mais rápido, isso é um sinal da menopausa. Às vezes um pouco mais de irritabilidade. O libido costuma cair um pouco mais nessa fase, a insônia, tudo isso tem a ver com a menopausa. A pele fica um pouco mais ressecada, o ressecamento vaginal, enfim. Tem outros sintomas que eu acho que valeria avaliar, se realmente não tem, se a gente precisa de tratar isso mesmo. Mas, independente, se você tem poucos sintomas, mas é elegível para a gente repor hormônio, você ainda tem o benefício dele, tá bom? Vale a pena passar em consulta. Como melhorar o aspecto poroso da pele? Temos vários ativos que podem ajudar, né? Tanto ativos em sabonetes quanto até em ácidos, sendo um deles o ácido glicólico. Mas temos tecnologias também que podem estimular esse colágeno e melhorar esses poros. Temos também procedimentos, né? Fazer um microagulhamento, fazer um bioestímulo de colágeno, pode ser ele com hidroxapatita, que é o Radiesse, ou com ácido polilático, que é o Sculptra. Isso tudo vai ajudar muito essa questão de porosidade da pele. Oi, eu sou a doutora Estela, obstetra aqui da Amiti, e vim falar hoje com vocês de um exame que a gente faz no fim da gravidez, por volta de 35, 37 semanas, que é a cultura de estrepto, tá? Ele é um exame bem importante, é uma bactéria que é normal a gente ter, a mulher ter na vagina, na região do ânus, tá? Mas se no momento que o bebê for nascer você tiver essa bactéria, a gente precisa fazer um antibiótico na mãe para proteger o bebê dessa bactéria.
Então, com 35, 37 semanas, a gente colhe esse exame, tá? É indolor, é tranquilo e fica com o resultado para na hora do trabalho de parto. Tá joia? Aqui na MITI a gente colhe para vocês. E aí galera, beleza? Passando aqui para responder a caixinha de perguntas que foi aberta aqui no Instituto. E vamos começar pela primeira então. Preciso perder 20 quilos, faço exercício e musculação, porém quando começo dieta acabo desistindo. Primeiro, a gente precisa avaliar, eu acho muito legal e muito importante você ter uma meta de peso, né? Mas também a gente precisa analisar todo o seu contexto, né? Porque às vezes você coloca uma expectativa tão alta, só que dentro dessa expectativa você não analisa várias questões que são importantes, principalmente o ambiente onde você se encontra, a sua atual circunstâncias referente ao seu principal objetivo, que é a perda de peso. E a gente precisa entender que a perda de peso ela nunca vai ser algo linear, tá? Ela é cíclica. Então, por exemplo, você está passando por algum problema no serviço, isso compromete de uma certa forma o seu psicológico e comprometendo ali o seu psicológico gera essa instabilidade emocional. A primeira coisa que aperta quando você não tem uma dieta muito bem estruturada, a primeira coisa que vai embora é a dieta. Então você vem com aquela frase típica do eu preciso, eu mereço, eu passei por isso essa semana, eu preciso comer isso, aquilo. E aí geralmente não é batata doce e frango que você quer comer, geralmente é algo mais palatável, né? Um doce, um lanche, algo do tipo. E são alimentos calóricos. Então a gente vai entrar exatamente nesse ciclo aqui que eu vou colocar para vocês. Então antes de você idealizar algo muito alto, vamos estruturar essas pequenas coisas que é a formação do degrau para você chegar onde você almeja. Beleza? Muito interessante que na homeopatia o tratamento ele não se dá para o diagnóstico especificamente. Toda criança com asma vai tomar tal remédio. Não, aqui a gente vai entender quais são os desencadeantes para entender por qual mecanismo imunológico ela está apresentando a asma. Então aqui nesse caso é muito importante saber dessa reatividade ao pelo, né, o epitélio de cão, de gato, que aí traz também aí o olhinho inchado. Então o remédio aqui muda. Ele vai receber um medicamento específico para quem tem esse tipo de reação. Isso para nós dentro da homeopatia conta muito. E é interessante perceber que com o avanço do tratamento homeopático, no sentido do tempo de tratamento, essas crianças podem ir ficando menos reativas, menos sensíveis, então vai havendo uma certa dessensibilização àqueles tipos de alérgenos que antes desencadeavam crises. Bom, primeiramente você tem que ajustar a sua rotina louca. Porque uma pessoa que tem uma rotina louca, ela não tem tempo para alimentação, para atividade física, para meditação, para acalmar a mente. Então, primeiro você tem que reestruturar a sua vida. Ver o que é essa rotina louca. O que é que está de tão desequilibrado? É o trabalho? É atividade em casa? É cuidado com o marido, com os filhos? Tem que ajustar isso daí. E aí você ajustando essa sua rotina,
colocando, organizando os itens, você vai conseguir ajustar horários específicos para você ter uma alimentação com calma com a sua família, para você ter um momento de atividade física. Lembrando que a atividade física não precisa ser 2, 3 horas, tá? 35, 40 minutos de um treino bem feito tem excelentes resultados. Depende dos seus objetivos, tá? Então, se o seu objetivo é manter a saúde ou bem-estar geral, a recomendação da OMS é em torno de 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 a 150 minutos de atividade vigorosa por semana. Então, você treinando 3 vezes na semana, tá ok, tá dentro ali da recomendação da OMS. Agora, se o seu objetivo é perder peso, aí vai ser necessário aumentar essa quantidade de atividade física, né? O ideal seria até se combinar exercícios aeróbicos, que é de cardio, com exercícios de força, para aumentar esse gasto calórico e preservar a sua massa muscular. Agora, se o seu objetivo for ganho de massa muscular, a frequência e a intensidade dos treinos, eles são fundamentais. Então, tem que treinar todos os dias, né? Treinar pelo menos aí cada... Os miomas são uma doença ginecológica, mas uma doença benigna e muito comum. Os miomas são nódulos que aparecem na região do útero. Eles podem estar dentro da cavidade do útero, na parede do útero ou da região de fora do útero. Dentro da barriga, mas na parede externa do útero. Cada mioma tem um tratamento específico e depende muito do tamanho desses miomas, da quantidade deles e da localização. Alguns têm indicação cirúrgica, outros não. Então isso tem que ser muito avaliado. O tamanho dessas lesões, o tamanho desse útero, se você tem repercussão ou não desses miomas. O principal sintoma é um sangramento aumentado. Então, quando a gente tem sangramento, a gente tem que tratar. Como acabar com corrimentos indesejados? Bom, o corrimento ou a secreção vaginal pode ser causada por vários motivos. O mais comum é uma secreção normal na região vaginal, que é a lubrificação, que pode estar aumentada no período pré-menstrual, no período antes da ovulação, no seu período ovulatório. Mas a gente também pode ter doenças que causam um aumento da secreção vaginal, o corrimento especificamente, como a candidíase, a vaginose. Essas a gente precisa de fazer tratamento. Outra causa muito comum é quando a gente deixa essa região vaginal muito abafada comumente, como usar protetor diário sempre. Muitas mulheres usam protetor exatamente porque tem uma secreção vaginal. Mas quanto mais protetor a gente usa, mais secreção essa vagina vai ter. Então, retirar o protetor é uma ótima dica, mas sempre precisa avaliar essa secreção. Como acabar com corrimentos indesejados? Bom, o corrimento ou a secreção vaginal pode ser causada por vários motivos. O mais comum é uma secreção normal na região vaginal, que é a lubrificação, que pode estar aumentada no período pré-menstrual, no período antes da ovulação, no seu período ovulatório. Mas a gente também pode ter doenças que causam um aumento da secreção vaginal, o corrimento especificamente, como a candidíase, a vaginose. Essas a gente precisa de fazer tratamento. Outra causa muito comum é quando a gente deixa essa região vaginal muito abafada comumente, como usar protetor diário sempre. Muitas mulheres usam protetor exatamente porque tem uma secreção vaginal. Mas quanto mais protetor a gente usa, mais secreção essa vagina vai ter. Então, retirar o protetor é uma ótima dica, mas sempre precisa avaliar essa secreção. Infecção urinária recorrente, com necessidade até de internação hospitalar. Bom, primeira coisa, para a gente evitar a infecção de urina, coisas básicas que você já deve começar a fazer. Muita hidratação, no mínimo 3 litros de água aí por dia. Tentar fazer mais xixis ao longo do dia, não ficar segurando essa urina. Isso pode aumentar o risco.
Outro fator de risco são cálculos no rim, então precisa de uma avaliação para ver se a gente tem algum fator que possa estar aumentando esse risco. E existem alguns tratamentos que a gente pode fazer. Uma coisa natural que ajuda muito é o uso de cranberry, ajuda bastante para a gente diminuir essa recorrência. E existem tratamentos mais prolongados que a gente pode fazer de 3 a 6 meses, com uso de antibióticos específicos, para tentar tirar você dessa recorrência. Então tem que buscar atendimento. Acredito que esses fios de sustentação são os fios de PDO, que são os mais falados, né, ultimamente. Eles são fios absorvíveis, duram entre 6 meses a 12 meses e podem estimular o colágeno até 18 meses, podendo até perdurar um pouco mais, dependendo do paciente. E os resultados variam de paciente para paciente. Bom, antes de tudo, eu sinto muito pelas suas perdas, tá? Quanto à cesárea por medo de dor, eu acho que isso é um motivo muito comum hoje no Brasil, né? Não só no Brasil, acho que as mulheres têm medo da dor. A gente tem uma cultura que a cesárea não dói, antes de tudo, tá? E uma cesárea, a recuperação pode ser bem dolorosa, mas eu acho que antes de eu te falar que eu faria ou não uma cesárea, vale uma conversa, a gente sentar, eu te explicar todo o trabalho de parto, as possíveis formas de analgesia, medicamentosa e não medicamentosa, tá? Entender todos esses seus anseios. E se mesmo assim você falar, doutora, eu não quero tentar, me dá medo, me faz mal, não tô conseguindo, né, aceitar, não tem problema, tá? Eu faço também a sua cesárea, mas eu não agendo a cesárea, tá? A gente também tem que respeitar o tempo do bebê. Então, a gente vai esperar ele dar algum sinal. Então, a gente precisa esperar o bebê dar alguns sinais de que ele tá pronto para nascer também, tá? Então, ou a bolsa romper, ou começar com contrações de trabalho de parto, tá joia? E aí a gente faz a cesárea. Mas a gente pode estar sempre tentando as analgesias, tá? Mais uma vez, vale uma conversa comigo. Bom, primeiro de tudo, parabéns, né? Tá gravidinha, já aí no fim de uma gestação. Vamos lá. Diabetes gestacional não é indicação de cesárea, tá? Pelo contrário, se a gente puder fazer o parto normal, o fisiológico, sempre melhor. Para 36 semanas, tá um peso do bebê de 3.200, ele tá um pouquinho acima já do peso ideal dele. Provavelmente por algum descontrole aí, ou que você teve na diabetes, ou que está tendo. Então, assim, é super importante avaliar essa diabetes, tá? O controle glicêmico, controlar com dieta, com medicação, tá? Avaliar a vitalidade fetal do bebê, com ultrassom, com cardiotoco. E dependendo do caso, a gente consegue, na diabetes gestacional, chegar até 40 semanas. Mas às vezes a gente precisa interromper antes a gravidez. Interromper não significa cesárea, tá? A gente pode induzir sim, tá bom? Bom, para o diagnóstico de diabetes gestacional, a glicemia de jejum tem que ser igual ou maior a 92 ou ter uma alteração na curva glicêmica, tá? Não precisa ter 2, 3 resultados, a curva inteira alterada. Um resultado alterado na curva glicêmica já faz diagnóstico de diabetes gestacional, certo? E quando você tem a glicemia de jejum alterada, você não precisa fazer curva glicêmica, você já tem o diagnóstico. Quanto ao controle glicêmico que você vai fazer em casa, tá? O pós-refeições, 1 hora após as refeições, tem que ser menor que 140. Lembrando que você conta essa 1 hora a partir do momento que você começou a comer, não quando você termina de comer, tá? Então, você sentou na mesa, pôs a primeira garfada na boca, olha lá a hora, dali 1 hora você mede, tem que estar menor que 140, combinado? E o jejum menor que 95.